Começando mais uma agenda estelar e essa semana no pós-eclipse a gente tem auges, colheitas e Saturno recuperando seu movimento direto. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Vou deixar aqui dois vídeos antes de mergulhar nos movimentos da semana para a gente se preparar melhor. O primeiro em relação ao Saturno, no momento em que ele ficou retrógrado, para a gente entender ali quais as energias que precisam ser consideradas. E o segundo é a conjunção entre Netuno e Vênus, iniciando o ciclo que a gente também vai viver o auge essa semana. E antes da gente seguir, eu queria falar sobre os comentários que eu tenho recebido. Eu agradeço todo mundo que comentou. Ainda vou responder, como eu já tinha falado no vídeo da semana anterior, mas ainda não consegui colocar isso, dar uma organizada. Então o que eu fiz? Eu trouxe 3 comentários aqui que eu achei relevante, eu vou responder no vídeo e depois vocês me digam aí se gostaram ou não desse formato, se é interessante. Não vou trazer nada de cunho muito pessoal porque não quero expor as pessoas. Mas se vocês acharem que é legal fazer isso, a gente pode abrir aí semanalmente, fazendo alguns comentários, trazendo a participação de vocês. O primeiro foi da Gisilene, que comentou se eu estou vendo os comentários, até engraçado isso. Sim, eu vejo os comentários, mas é isso que eu tô falando, essa dificuldade de tempo aí, e organização para responder todo mundo, mas eu vou colocar isso em dia. E aí você comentou também sobre ser 2 eclipses afetando ali algumas cidades do Nordeste. Só esclarecendo que o segundo eclipse, o eclipse do dia 28, a sombra não passou no Brasil e muito provavelmente foi visto aí por pouquíssimas cidades. Mas do dia 14, o eclipse solar, aquele que foi chamado de o grande eclipse das Américas, esse sim afetou várias cidades do Nordeste e a gente viu inclusive manifestações. Sempre que o eclipse passa, a gente tem que ver o que vai acontecer, as manifestações que ele vai ter e quais os impactos que a gente precisa ter. E o principal de tudo, o que vai ser feito dali em diante, desde o momento em que acontece o eclipse em diante, as atitudes que vão ser tomadas, e é nesse sentido que eu vejo o principal impacto aí. Cada cidade, cada lugar, falar assim é muito difícil, mas cada cidade, cada lugar vai ter um desafio relacionado ao eclipse, algo que não estava sendo visto, pode ter vindo à tona, Tem a questão ali das secas da região norte, muito impactante, que também estava ali no trajetória do eclipse do dia 14, mas as atitudes dependem de uma série de fatores, mas principalmente da manifestação e consciência da população. O segundo comentário foi da Maria, perguntando se Júpiter e Marte ficariam em quadratura até fevereiro. Na verdade, não, Maria. O que acontece é o seguinte: no momento ali da oposição, que formou o aspecto de oposição, então vai trabalhar com as energias dessa mandala do dia 28 de outubro até o dia 27 de fevereiro, quando vai ter a quadratura minguante. Então, a mandala que vai ser trabalhada é da oposição, não é que eles ficam em quadratura até lá, porque daqui a pouco Marte entra em Sagitário, então vai distanciando, até que chegando em fevereiro tem um novo aspecto. Mas só para esclarecer que o efeito da mandala de oposição dura até 27 de fevereiro, quando aí acontece a quadratura minguante, iniciando a finalização do ciclo. O outro comentário foi do Humberto, pedindo para fazer uma análise em relação à situação de Israel. Eu estou preparando material, eu não sei se eu vou conseguir falar tão especificamente de Israel, porque isso envolve conhecer o mapa, Terei que estar estudando o mapa já, para poder falar com mais propriedade, mas com certeza trazer um enfoque aí desses conflitos todos pelo mundo, dessas guerras todas, infelizmente, que estão acontecendo, e o que a astrologia indica ali de potencial, de resposta e tudo mais. Então é isso, Esses foram os 3 que eu já trouxe aqui. Vamos ver o que vocês acham, dessa ideia aí de trazer os comentários
Respondam aí, digam nos comentários o que vocês acham para saber se é legal ou não continuar. Então agora vamos dar uma olhada nas mandalas e se preparar melhor para os movimentos da semana. Iniciando então mais uma semana de agenda estelar, vamos começar aqui pela segunda-feira, né, o dia consagrado à Lua, no dia 30 de outubro, terminando finalmente o mês de outubro, um mês de muita intensidade, e novembro começa, vocês vão ver ao longo da agenda que de uma forma, né, bastante agitada também no sentido astrológico. Então nesse dia a gente tem a Lua fazendo um aspecto fluente com Plutão, a 27 graus de Capricórnio, então traz aquela energia que a gente pode aproveitar para as limpezas, purgas, transformações, né, dos temas da Lua e principalmente do emocional. A gente vê que ela está caminhando no fim de Touro e logo mais ingressa em Gêmeos, né? E daí ela vai formar uma quadratura com Saturno que está a 0 graus de Peixes. Então, o que a gente pode fazer? Durante o período da manhã, a gente pode aproveitar essa energia fluente com Plutão. Só que para isso requer que a gente se esforce um pouco mais, né? Tome iniciativa. Ou seja, aquilo que for necessário fazer de limpeza, de purgas, né? Principalmente de acordo com aquilo que a energia de Plutão mostrar para a gente, pode ser transformado, transmutado, porque à tarde, quando ela entrar no signo de Gêmeos, que traz um tom mais racional, mais intelectual, mas também é muito dinâmico, muito rápido, busca sempre ali ter uma liberdade de circulação, e vier essa quadratura com Saturno, a gente pode sentir a tensão e manifestar sempre como uma limitação, como rigor, como restrição, com aquela sensação de que se eu falar o que eu sinto, eu vou ter problema, ou vou ser visto como uma pessoa fraca, como uma pessoa frágil, que não dá conta, etc. E o Saturno sempre quer que a gente dê vazão, né, de maneira estruturada para a gente alcançar os resultados de uma maneira responsável, madura. Então não é que não possa ou não deva, né? A gente precisa entender esse Saturno, que não é mais aquela visão antiga que o tinha como grande maléfico, mas como um professor de punho firme, como eu sempre coloco aqui. Então a gente pode aproveitar e entender tudo isso já no início da semana aí para aproveitar as energias. E aí na terça-feira, dia de Marte, no dia 31 de outubro, a gente tem uma energia fluente também entre Vênus e Urano. A gente vê que a Vênus está aqui a 21 graus de Virgem, né, trazendo todo aquele desafio para o campo das relações em geral. E ela vai fazer um trígono com o Urano, que está a 21 graus de Touro e ainda retrógrado. Então, assim, é uma energia fluente. A quadratura aconteceu quando ela estava no signo de Leão. Então, continua o desenvolvimento do ciclo, né? O assunto que dá quadratura em si vai ser ativado. A Vênus está caminhando para o auge com o Urano desse ciclo, então é importante aproveitar, mesmo que numa energia fluente, que não traz a tensão que impulsiona a gente muitas vezes, para continuar o desenvolvimento. É muito importante que nesses aspectos fluentes, os trígonos, as linhas azuis, né, que ficam representadas ali no mapa, e todo mundo gosta, é preciso forçar um pouco mais, né, sair da zona de conforto de vontade própria. E aí sim a energia acontece. E aí traz também a imprevisibilidade, né? Pode ter encontros imprevisíveis nas relações em geral. O financeiro também pode sofrer com essa imprevisibilidade. Então é importante olhar para esse lado, né? Aproveitar. A Vênus está enfraquecida no signo de Virgem, então com Urano ali ela pode trazer ali à tona rebeldias e tudo mais, rupturas, mudanças drásticas, mesmo sendo um trígono. Então é muito importante nesse dia também a gente observar para não cair nessas energias mais desafiadoras que o aspecto pode trazer, mesmo sendo fluente. No dia de Mercúrio, na quarta-feira, dia 1º de novembro, né? Então a gente já mudou de mês, então chegamos finalmente a novembro. Acontece que a Lua vai formar uma quadratura com Netuno, a 25 graus de Gêmeos, faz uma quadratura com Netuno a 25 graus de Peixes. Então é muito importante nesse dia
olhar, né, principalmente ali as miragens, as ilusões, as fantasias, e não embarcar nesse entorpecimento de Netuno, que pode vir como uma sensibilidade a mais, por ser uma tensão, é um incômodo, né, algo ali que causa uma sensação desconfortável, que é para impulsionar, que é para tirar da zona de conforto, mas muitas vezes isso vai ser visto como um desafio. Além disso, né, quando a gente passa dessa esfera do Netuno, eu sempre gosto de falar isso aqui, a gente tem a sensibilidade, a imaginação, a empatia, a compaixão, tudo que pode ser utilizado por essa lua. Além do que a gente pode também trabalhar o assunto da espiritualidade, de ir além do mundo material, de se conectar com o sagrado interior, sentindo ali algo maior, e também de fazer essas conexões, né? Também de coisas que são gostosas de serem vividas e que nos agradam emocionalmente para dar uma motivada. Que a Lua vai ingressar em Câncer, né? Onde é o signo que ela rege logo depois. Ela já vai procurar naturalmente aquilo que nutre, aquilo que dá um aconchego, dá uma proteção, assim como isso também vai ser esperado de nós. Então é muito importante trabalhar nesse sentido também. Aproveitar, né? Faz um trígono com Saturno, então tem a energia ali também que antes, né, era uma tensão lá na segunda-feira, agora vira um trígono, a gente pode ter uma fluência nisso e até trabalhar ali organização, preparar agendas e tudo mais para o restante da semana. Já na quinta, dia de Júpiter, no dia 2 de novembro, né, feriado, dia dos mortos, então é interessante que o Dia dos Mortos acontece enquanto o Sol está passando no signo de Escorpião. Enfim, gostaria só de ressaltar esse ponto aqui. Então é um feriado de energias mais calmas, né? Porque o Sol vai formar um trígono ali com a Lua, favorece, né? Trazendo mais clareza, trazendo para a gente entender esse emocional. O emocional também pode ser muito influenciado por essas energias fortes que o Sol está irradiando de Escorpião. Então requer que com essa clareza, né, com esse brilho do Sol, a gente pode olhar mais detalhadamente para esse ponto. Também vai ter uma fluência com Júpiter, né, que está aqui a 10 graus de Touro, então é um aspecto que tende a expandir aquilo que a gente estiver cultivando de humor no dia. Diferente do trígono com o Sol, aqui é um sextil e costuma ser mais forte, né? Por ser um aspecto de 60 graus, ainda está muito mais próximo do que um trígono que é 120, então tem mais intensidade nesse sentido. E aí pode expandir positivamente ou negativamente o entusiasmo ou o desânimo, depende muito de como, né, do que acontece, de como é vivido esses ritos aí do dia 2, né, do Dia dos Mortos, para aproveitar ou não esse potencial do Júpiter, que pode sim trazer um otimismo, né, diante da vida, diante de nós que ainda estamos aqui com a chance de fazer, né, as coisas acontecerem. E também de se alegrar por aqueles que já fizeram a passagem, né? A morte não precisa ser algo pesado, doloroso, enfim. A gente pode lidar de uma outra forma, né? Trazendo esse Júpiter no dia e enxergando um panorama maior. Continuar acreditando que a gente está fazendo algo ali que pode ser positivo. E lá no fim da noite, né, ela também faz o trígono com Marte, trazendo uma energia que pode ser usada para a gente se afirmar na busca para realizar as nossas vontades e desejos. E aí a gente chega na sexta, o dia de Vênus, o dia que nós vamos falar bastante essa semana, porque são 2 ciclos chegando ao auge, a colheita, né? O primeiro deles está marcado aqui na mandala, que é o auge entre Júpiter e o Sol, né? Então, um ciclo que está chegando daquilo que a gente poderia ter expandido de consciência, né? De brilho pessoal, de ter um crescimento, de desenvolver novos horizontes, buscar a abundância, trazer mais clareza sobre esses temas todos. Então agora tudo vem ao auge. Esse vídeo a gente vai ver na terça-feira. Então é muito importante que a gente entenda esse auge. Por quê? Porque o outro auge que vai acontecer é entre Netuno e Vênus.
Então, nesse mesmo dia, então a gente vê a força que o dia vai ter, né? São 2 ciclos. É o Sol com a clareza com Júpiter, né? Oscilando para cá. Então, muito forte nesse sentido. Júpiter e o Sol tem uma história interessante. Eu falei um pouco a respeito disso no vídeo da conjunção ou da quadratura. Ora, o Sol está clareando o lado daquilo que está sendo expandido, ora o Sol, né, se perde muitas vezes aqui nas intensidades do Escorpião. Então fica esse aspecto de gangorra. Assim como também vai acontecer com a Vênus, que às vezes se torna cética demais e às vezes vai para o lado do espiritualidade, de dissolução daquilo que estava sendo desenvolvido no relacionamento, parcerias e finanças. E esse movimento a gente vai falar mais na quinta-feira. Então é um dia de muita energia, né? São tensões, a oposição é uma tensão. Então a gente precisa ter os radares ligados a 1000% aí para sexta-feira, né? Nesse pós-eclipse. E no sábado, no dia de Saturno, né? No dia 4 de novembro, parece até que estava marcado, porque o Saturno vai recuperar o seu movimento direto nesse dia, ou seja, terminada a retrogradação. Então aquele período que a gente tinha para ter aproveitado, né, a modificar o nosso comportamento em relação à estrutura, ao planejamento, né, a maturidade, a questão do tempo, como a gente lida com o tempo, como a gente planeja, né, as rigidezes internas, os limites, os rigores, né? Às vezes a gente não gosta tanto de Saturno, então é importante a gente entender essa energia que, como eu falei antes, já foi vista como grande maléfico e hoje a gente enxerga mais como um professor mostrando a evolução que nós tivemos de consciência em relação a essa energia. Esse vídeo vai sair no sábado mesmo, falando um pouco mais desse movimento, das reflexões, de tudo aquilo que a gente viu durante a retrogradação de Saturno, que, lembrando mais uma vez, para quem tem aí planetas pessoais, né, na faixa de 0 a 7 de peixes, o Saturno vai passar mais uma vez tocando os assuntos né, cristalizando os assuntos. Então a gente vai ver essa energia na mandala, né, mais específica desse dia, né, vai ser muito parecida com essa mandala que está mostrando aqui, porque eu escolhi o horário que o Saturno recupera o movimento direto para marcar, mas a gente vai falar mais disso no vídeo de sábado. E aí chegamos no domingo, né? Dia do Sol, no dia 5 de novembro. O que a gente tem aqui vai ser a Lua chegando à sua fase de quarto minguante. Então, iniciando a finalização. Uma mandala que eu não vou ter como fazer vídeo falando a respeito, mas lembrando que no vídeo da alunação em Libra já está lá, né, a respeito dessa mandala que a gente está vendo aqui, que é o momento da quadratura exata. E é o momento de reflexão, da gente buscar ver o que deu certo, o que não deu, o que precisa ser eliminado, o que precisa ser jogado fora, começar a preparar a terra para plantar novas sementes, abrir espaço, né, limpezas, purgas, um momento ali da gente fazer uma faxina interior. O que deu certo, o que não deu num ciclo lunar tão forte, marcado por 2 eclipses. Então é importante a gente considerar também, porque esse momento maior que tende a ser de introspecção, né, mesmo que a gente tenha um certo entusiasmo, uma animação de uma lua passando em Leão, a gente vai precisar fazer esse trabalho interior, porque dele depende o próximo ciclo. Então, se esse ciclo marcado pelos eclipses foi onde a gente não conseguiu muitas vezes desenvolver por conta da energia de cada um deles, a gente precisa se esforçar ainda mais para jogar fora, ou ainda, né, se der tempo, realizar aquilo que ficou faltando aí, os ajustes, né, os detalhes, para começar algo novo e seguir a partir daí,
preparando para o novo ciclo lunar. Então é isso tudo que a gente tem para essa primeira semana aí de novembro, né? Vamos nos preparar para os movimentos da semana. Como eu sempre digo, né? Quanto mais a gente tiver consciência, melhor a nossa capacidade de resposta. E isso é um dos principais pilares aqui do Astro Libertação. Espero que esteja sendo útil aí para todo mundo essa agenda estelar. Desejo mais uma semana iluminada e cheia de sucessos para todos nós. Bom, no mesmo dia que a gente vai ter o auge entre Sol e Júpiter, também vai acontecer o auge entre Netuno e Vênus. Ou seja, é um dia em que a gente vai estar trabalhando com duas energias que têm uma proximidade, né? O Júpiter mexe muito com a questão da fé, o Netuno com a espiritualidade. O Netuno seria um Júpiter potencializado, vamos dizer assim. Os dois trabalham com elementos de crenças, né? Da gente enxergar as coisas, da gente, às vezes, embarcar nas ilusões de Netuno. Então, tudo isso vai vir à tona ao mesmo tempo, em relação à nossa essência, a quem nós somos, né? As características solares que a gente veio irradiar, o que a gente tem de desenvolvido nisso em relação à expansão, a crescimento. Nós vamos ver com mais detalhes no vídeo de amanhã e também do auge ali das ilusões. O que o Netuno vai trazer à tona sobre os temas de Vênus, né? O ideal é a gente se preparar para esses dois movimentos, principalmente antecipando aqui o de Netuno e Vênus, porque tem um risco de diluir tudo aquilo que a gente estava desenvolvendo. Ou de somando os dois, da gente perder a visão. Como estamos no pós-eclipse, a gente ainda não está, né, com a visão aí, principalmente os mapas que foram afetados, não estão conseguindo ainda enxergar. Então precisa fazer um esforço a mais para que a fé não nos deixe cego, né? A gente continua acreditando, né? É importante, o Júpiter está em Touro, então vamos dar os indícios, né? Vamos trabalhar com o material ali que tem, mas também não podemos perder de vista que as ilusões, as miragens, as enganações de Netuno podem muito bem causar um efeito de diluir tudo aquilo que a gente estava desenvolvendo sobre os relacionamentos, parcerias, acordos e finanças em geral. Então a gente precisa manter os radares ligados aí a 1000% para esses dois movimentos e para que não cause um choque muito grande lá no dia 3 de novembro. Um outro que também requer atenção é com o Saturno recuperando o movimento direto no dia 4. Então a revisão vai ter terminado. E o que a gente aprendeu, né? Porque o momento que ele muda de movimento é onde a gente mais sente o impacto. Então a gente tem o resto da semana aí, por isso que eu deixei o vídeo aqui, né? O link para o vídeo do momento que ele começou a retrogradação, para a gente ver as energias que precisavam ser trabalhadas para no momento que ele recuperar o movimento direto não cause ali um impacto muito grande e que a gente ainda aproveite nesses próximos dias, né, os poucos dias que a gente tiver, para fazer talvez aquilo que não foi feito ao longo desses meses aí que ele teve retrógrado. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais sobre os trânsitos, tem o link para me chamar no Zap e marcar sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.